Em meio às páginas sagradas, existem diversas falas do Senhor, redigidas e transcritas no texto bíblico, que geram interpretações conflitantes. Dentre essas falas está a seguinte: Jesus disse: "Nenhum mortal ascendeu às mansões celestiais, a não ser aquele que originou sua existência nas alturas." É necessário que compreendamos a profunda magnitude que repousa por detrás desta sentença. Tragicamente, inúmeros indivíduos em seu erro deturpam o ensinamento de Jesus, deslocando-o do seu verdadeiro âmago, e o fazem com ousadia e desrespeito pelo contexto divino. Tais desvios, muitas vezes, são direcionados contra doutrinas bíblicas de suma importância, como, por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma. Esta doutrina assevera que os justos, ao findar seus dias terrenos, serão recebidos na presença de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta para os Filipenses, no 1º capítulo, versículos 20 a 23, expressou seu anelo de partir deste mundo e repousar em comunhão com o Senhor. Assim, algumas almas questionam: como poderia Paulo proferir tais palavras, quando o próprio Filho de Deus havia asseverado que ninguém subira ao reino celestial, senão aquele que desceu dos mais altos céus? Além disso, há aqueles que, valendo-se desse mesmo versículo, repudiam narrativas bíblicas que testemunham o arrebatamento divino de Enoque e Elias, que foram conduzidos ao Éden celestial sem experimentar a morte. Argumentam que, à luz dessa divina sentença, Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter alcançado o paraíso, pois ninguém, afirmam eles, penetrou nos reinos celestes. Entretanto, é necessário compreender que não subsiste qualquer contradição nas Escrituras a respeito deste tópico. O próprio Senhor Jesus, no momento da sua crucificação, asseverou ao ladrão arrependido que este compartilharia do paraíso com ele. Portanto, a verdade se faz evidente. É imperativo interpretar a assertiva de Jesus de que nenhum mortal ascendeu até os céus, a não ser aquele que originou sua própria existência nos altos céus, dentro do seu contexto divino e à luz da inteireza da doutrina bíblica. Se caro espectador nutre dúvidas sobre este tema, insto-o a assistir até o derradeiro instante deste conteúdo esclarecedor. Em tempos antigos, um estudo proclamou as palavras sagradas, afirmando que o versículo que testemunha que ninguém ascendeu até os céus, exceto aquele que desceu dos mais altos céus, foi uma demonstração inegável da soberania do Senhor Jesus quanto à redenção da humanidade. O sentido deste versículo transcende a mera comunicação humana, pois ele é uma proclamação da divindade de Cristo. Permita-me guiar sua compreensão através das Escrituras, começando com o Evangelho de João, capítulo 3, onde encontramos essas palavras pronunciadas por Jesus. No início deste diálogo, percebemos que Nicodemos, um fariseu erudito nas leis divinas e membro do Sinédrio, estava cheio de inquietações sobre a figura de Jesus. Ele havia testemunhado os prodígios realizados por Jesus e questionou como isso era possível, a menos que Deus estivesse com ele. Assim, ele buscou o Mestre sob o manto da noite, ansejando respostas para suas dúvidas profundas. No entanto, para surpresa de Nicodemos, Jesus respondeu que para vislumbrar o reino de Deus era imperativo renascer espiritualmente, como lemos no versículo 3. O fariseu, por sua vez, parecia confuso, incapaz de entender como um homem já idoso poderia retornar ao ventre materno e renascer. A compreensão que Jesus almejava transmitir a Nicodemos era, de fato, de natureza espiritual. Jesus desejava que Nicodemos visse as coisas com uma ótica espiritual, nascer do alto ou nascer de cima, como é dito no grego, pois nascer de novo era ser gerado pelo Espírito, como está claro nos versículos 7 e 8. No entanto, Nicodemos ainda lutava para assimilar esse ensinamento, pedindo esclarecimentos. A resposta de Jesus foi uma pergunta, questionando como um mestre em Israel não entendia isso.
Na continuação, Jesus tornou evidente que, se Nicodemos não conseguia apreender verdades terrenas, como o novo nascimento, como poderia ele compreender as verdades celestiais? Nesse momento, Nicodemos poderia ter questionado a autoridade de Jesus para falar sobre as coisas celestiais. Mas antes que ele tivesse a chance, Jesus estabeleceu claramente sua autoridade, declarando: ninguém subiu até os céus, a não ser aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem que está nos céus. Nessa proclamação, Jesus revelou sua divindade e a fonte de sua autoridade. Ele estava indicando que podia falar sobre as realidades celestiais, porque ele mesmo viera das alturas divinas. Ele estava insinuando que tinha estado nos céus, numa posição que nenhum ser humano jamais ocupara, e assim estava qualificado para compartilhar essas verdades celestiais. Em resumo, Jesus estava transmitindo a Nicodemos que sua autoridade para ensinar essas profundas verdades emanava de sua divindade e origem celestial. Ele estava proclamando que era o único que tinha a autoridade suprema, pois ele próprio viera do céu, o lugar onde nascem as transformações espirituais e as dádivas divinas. Portanto, compreendemos que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos, afirmando sua total autoridade para transmitir essas verdades celestiais. Em outras palavras, ele estava dizendo a Nicodemos que sua autoridade não vinha deste mundo, mas sim dos próprios céus, onde ele habitara desde toda a eternidade. Nicodemos, eu te revelo que o ser humano carece de um renascimento do alto, uma renascença de origem divina. Mesmo sendo mestre em Israel, tu desconheces esses sagrados preceitos. Por outro lado, eu, possuidor de autoridade para proclamar tais ensinamentos, visto que vim de alturas celestiais, da câmara do trono divino, provenho da esfera onde as deliberações celestiais têm lugar e onde se origina o plano redentor. Um lugar inatingível para qualquer mestre israelita. Entretanto, eu estive presente ali quando o decreto divino concernente à salvação foi promulgado na eternidade. É por essa razão que me é conferida a autoridade para transmitir as palavras que hoje compartilho contigo. Deste modo, a passagem que declara que ninguém ascendeu até os céus, exceto aquele que desceu dos céus, deve ser sempre entendida à luz de seu contexto. Portanto, tal afirmação não conflita de maneira alguma com o ensinamento bíblico de que os redimidos podem habitar com Cristo após a morte. Ela tampouco se relaciona à ascensão de Enoque e do profeta Elias, arrebatados antes de experimentar a morte. Se desejas ampliar teu entendimento da palavra de Deus de maneira mais aprofundada de outros temas relacionados a esse, assista esse vídeo que aparece na tela, que temos mais um conteúdo que com certeza será de seu interesse. Fique com Deus e te espero no próximo vídeo.